Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Mendes. Mais uma vez você está aqui no canal Pedagogia Tira Dúvidas. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like nesse vídeo, comente, compartilhe. Vamos ajudar a compartilhar conhecimento. Dessa vez, a gente vai falar sobre a unidade 2 do livro didático Psicologia da Educação e da Aprendizagem. E aí, vamos estudar juntos? Então, nós vemos aqui um pouquinho, alguns conceitos sobre o behaviorismo, que seria a teoria do comportamento. Ele também é chamado de comportamentismo ou comportamentalismo e tem como objetivo de estudo o comportamento. Essa teoria psicológica defende que a psicologia humana ou animal pode ser objetivamente estudada por meio de observações das suas ações, ou seja, observando aí o comportamento. Então, aqui nós vemos um gráfico onde o B significa behavior, que seria comportamento, e o C, a consequência. Para o behaviorismo, o comportamento ele produz uma consequência que vai controlar a frequência daquele comportamento. Se essa consequência é negativa ou positiva, é que vai afetar a reincidência daquele comportamento. Dessa forma, nós temos aqui algumas teorias sobre o comportamento, baseando-se aí no condicionamento respondente ou operante. Então, o condicionamento respondente é aquele baseado no estímulo e na resposta. Eu coloquei aqui alguns exemplos que podem ajudar a entender melhor. Por exemplo, ao dirigir quando estava chovendo, uma mulher sofre um acidente. Então, ela começou a ter medo de dirigir quando chove. Então, este é um tipo de comportamento respondente. O segundo exemplo é, ao ter passado por uma situação de constrangimento em público, um rapaz tem medo de falar em público. Então, um determinado comportamento teve uma ação que teve uma consequência, e essa consequência, essa resposta, faz com que aquela ação cesse ou diminua. O condicionamento operante é aquele baseado no antecedente, resposta e consequência, que é a chamada tríplice contingência. Bom, alguns exemplos, né? O aluno estudou, tirou boas notas e recebe um elogio, ou seja, um estímulo agradável por um comportamento desejado. Um segundo exemplo, uma criança faz birra e leva uma repreensão, que é uma consequência desagradável após a realização de um comportamento não desejável. E aí tem um estímulo aversivo. Para entender melhor sobre a tríplice contingência, eu separei aqui esses quadrinhos para ver se a gente consegue entender um pouco melhor. Então, o behaviorismo ele pensa que o comportamento ele tem que ter um contexto, o comportamento e a consequência. O contexto é: a mãe brigou com o filho, e aí o filho chora, e aí a mãe para de brigar. Então, o comportamento da mãe vai cessar diante da ação do filho. Então, essa é a chamada tríplice contingência, um exemplo da tríplice contingência. Outros exemplos para a gente entender mais sobre o reforço positivo e o negativo em sala de aula. Se uma criança pede educadamente um brinquedo ao seu coleguinha e esse brinquedo é entregue a ele, o brinquedo está reforçando positivamente o ato de pedir com educação. E já o reforço negativo, quando uma criança faz uma birra porque não quer comer brócolis e você retira o alimento do prato dela, você está mostrando para aquela criança ali que aquela birra ela tem a consequência dela conseguir algo. Então, pode ser um reforço negativo. Dessa forma, o reforçamento positivo ou negativo não está relacionado a uma avaliação moral daquele comportamento. É uma relação matemática. É positivo quando acrescentamos algo e ele é negativo quando a gente retira algo. Na análise do comportamento, o reforçamento positivo é sempre o melhor caminho para o aprendizado das crianças. No entanto, os adultos às vezes reforçam comportamentos difíceis, aumentando a ocorrência deles e dificultando o aprendizagem de novos comportamentos mais adaptativos.
Temos também neste capítulo, nesta unidade, muito a respeito da epistemologia genética desenvolvida aí por Jean Piaget. Então, a epistemologia genética é desenvolvida por Jean Piaget e consiste numa síntese das teorias então existentes, o apriorismo e o empirismo. Piaget não acredita que o conhecimento seja inerente ao próprio sujeito, como postula aí o apriorismo, nem que o conhecimento vem totalmente das observações do meio que o cerca, como postula o empirismo. Então, Piaget, ele pensava o seguinte: o conhecimento não é nato da criança, ele não vem já, a criança não nasce com ele, né? Assim como não vem somente do próprio sujeito, ela não vem somente do meio que cerca o sujeito, da sociedade em que aquele sujeito está vivendo, ou seja, das suas relações ali. Para Piaget, o conhecimento é gerado através de uma interação do sujeito com seu meio a partir de estruturas existentes no sujeito. Então, assim como o biólogo que ele foi, ele compreendia que era uma junção do que o sujeito carrega em si com o meio onde ele vive. Assim, a aquisição dos conhecimentos depende de estruturas cognitivas e da sua relação com os objetos. Piaget, que é considerado o pai do construtivismo, ou seja, do interacionismo, ele tem 3 pressupostos. O aluno é responsável pelo seu aprendizado. No ambiente escolar, o conhecimento que já foi elaborado deve ser reconstruído pelo aluno. E o professor é um orientador no processo de reconstrução do conhecimento. Desta forma, Piaget afirma que a organização do conhecimento é considerada habilidade para integrar estruturas físicas e psicológicas em sistemas coerentes de funcionamento. Piaget também é responsável por construir, o conceito aí de esquemas mentais de assimilação, acomodação e equilibração marjorante. Bom, o que são esses esquemas mentais, então? Em primeiro lugar, a assimilação é incluir conhecimentos externos em esquemas cognitivos pré-existentes de fora para dentro. Exemplo, uma criança achar que um cavalo é o mesmo que um cachorro que ela já conhece, porque ela vai fazer uma relação, ela vai aí olhar as semelhanças entre o cavalo e o cachorro e vai acreditar que o cavalo é um cachorro. Já a acomodação modifica um sistema existente para incluir aí uma nova informação, incluir conhecimento sobre o objeto que não pertencia antes, de dentro para fora. Exemplo, a criança cria lá em seu cérebro uma nova pasta, entendendo o que é um cavalo. Então, neste momento, ocorreu a equilibração marjorante. Ela acomodou uma nova informação. Jean Piaget, então, é responsável pela epistemologia genética. E nós vemos aí que essa questão da epistemologia genética pode ser melhor compreendida quando separamos os termos. Epistemologia, a teoria do conhecimento, e a genética, que é a ciência voltada para o estudo da hereditariedade, bem como da estrutura das funções dos genes. Então, Piaget, dentro da sua teoria da epistemologia genética, ele acreditava aí tudo o que ele falava a respeito das fases do desenvolvimento, e toda a sua teoria se baseava em cima de um sujeito epistêmico, ou seja, um sujeito ideal e normativo. Por isso, os estágios do desenvolvimento cognitivos de Piaget estabelecem idades próprias dentro das capacidades desenvolvidas. Porém, nós temos que pensar que Piaget imaginava dessa forma dentro dessa questão, do sujeito epistêmico. Então, nem todas as crianças vão estar aí no estágio 1 do 0 aos 2 anos, ou no estágio 2 dos 2 aos 7 anos, ou do 3, do 7 aos 11, ou ainda no estágio 4, a partir dos 11 anos. Isso pode variar um pouco de criança para criança. Esclarecido isso, a gente vai olhar aqui quais são as características, de cada um dos estágios. Então, no estágio 1, nós chamamos de estágio sensório-motor.
Neste momento, a criança é em base, né, do 0 aos 2 anos, e as suas capacidades desenvolvidas são sentidos e manipulação de objetos e a permanência do objeto. Dos 2 aos 7 anos, estágio pré-operacional, onde aí há o desenvolvimento da imaginação e memória e compreensão sobre uma ideia de passado e futuro. No estágio 3, operacional concreto, dos 7 aos 11 anos, as capacidades desenvolvidas são a consciência sobre os outros e eventos externos. E inicia-se aí também o pensamento lógico. No estágio 4, estágio operacional formal, com a idade aí a partir dos 11 anos, a criança começa a ter a capacidade de usar a lógica para resolver problemas, planejar o futuro e ver o mundo ao redor. Então, nós percebemos que para Piaget existem 4 estágios cognitivos de desenvolvimento. Nós temos ainda também a psicologia sócio-histórica ou sócio-interacionismo, baseado aí na interação social. Então, nós vimos que o construtivismo veio de Jean Piaget e o sócio-interacionismo veio do bielorrusso Levi Vygotsky. A teoria histórico-cultural ou sociocultural do psiquismo humano de Vygotsky, também conhecida como abordagem socio-interacionista, toma como ponto de partida as funções psicológicas dos indivíduos, aos quais ele classificou de elementares e superiores para explicar o objeto de estudo de sua psicologia, que é a consciência. Na perspectiva sócio-histórica, a criança constrói e é construída pelo seu universo sociocultural e histórico, por meio da interação social, sendo a comunicação um elemento importante. Então, nós vemos aqui algumas principais características para poder diferenciar o construtivismo de Piaget do socio-interacionismo de Vygotsky. No construtivismo, organiza a aprendizagem de acordo com etapas do desenvolvimento mental. Privilegia atividades que levam o estudante a aprender, valoriza os conhecimentos anteriores que o aluno traz. Socio-interacionista é similar ao construtivismo, mas dá mais ênfase na dimensão sociocultural do estudante. Dá importância ao contexto em que se aprende. O foco são nas atividades de grupo, na linguagem e no relacionamento interpessoal. Vygotsky, ele tem dois importantes temas aí que a gente sempre deve se lembrar, que são a linguagem e as ferramentas. Para ele, o conhecimento ele se constrói entre o indivíduo e o meio. E para que esse conhecimento seja construído, é necessário que esse indivíduo ele tenha instrumentos técnicos, que são as ferramentas, e conheça e aprenda aí os signos, que é a linguagem. Então, através da linguagem das ferramentas, o sujeito consegue produzir aí, consegue adquirir esse conhecimento no meio. As ferramentas, elas podem aqui, eu coloquei uma frase super interessante para que a gente entenda um pouco melhor. Se com a mão não sou capaz de quebrar uma pedra, com um martelo posso fazê-lo. Então, a partir do momento em que o homem compreende a utilização das ferramentas, ele já está ali aumentando o seu desenvolvimento, as suas capacidades mentais. E os signos, que é a linguagem, o sistema simbólico fundamental para as relações humanas. Vygotsky também é responsável pela zona de desenvolvimento proximal. Essa zona define a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de problema, sob a orientação de um adulto ou em colaboração com outro companheiro, uma criança mais velha. Então, aqui eu deixei uma figura para entender um pouco melhor sobre zona de desenvolvimento proximal. A criança ela tem ali um desenvolvimento real estabelecido por DR. E lá em cima tem um desenvolvimento potencial, ou seja, um novo desenvolvimento. A distância entre o DR e o novo desenvolvimento, que seria o desenvolvimento potencial, DP,
Essa distância é a chamada zona de desenvolvimento proximal. E é dentro dessa distância que o professor deve atuar, através da interação com uma criança mais experiente, através da própria experiência do professor, levando a criança a desenvolver essa potencialidade para chegar no novo degrau, chegar no novo momento do seu desenvolvimento. O livro também nos fala a respeito de David Ausubel e a sua teoria da aprendizagem significativa. Para ele, a aprendizagem deve fazer sentido para o aluno. As informações devem interagir com os conceitos já existentes. O professor deve ancorar novas aprendizagens ligadas a conhecimentos prévios. Então, aqui eu fiz um pequeno quadro mostrando. De 1 a 3 são os conhecimentos prévios do aluno, ele já conhece. Então, o professor ele vem com o número 4, ou seja, conhecimento novo, que vai se encadear ali, ele vai fazer parte do que o aluno já conhece. Não tem como eu chegar num aluno, por exemplo, que ainda não conheceu nenhuma consoante e eu já querer que ele leia uma palavra. Se ele não conhece nenhuma letra, nenhuma vogal ou consoante, ele não vai conseguir ler a palavra. Então, eu tenho que ancorar novos conhecimentos ao aluno para que o aluno vá conhecendo e assim esse conhecimento se tornar significativo. Para David Ausubel, existem dois tipos de aprendizagem. A aprendizagem mecânica, que é a memorização de frases soltas, que é bem efêmero, ou seja, tem a tendência da gente esquecer rapidamente, e a aprendizagem significativa, que é o avanço e construção do conhecimento. Ele criou aqui o conceito de organizadores prévios, que são informações e recursos introdutórios que devem ser apresentados ao aluno antes do conhecimento do conteúdo ali propriamente curricular. Para Ausubel, pré e pós-testes servem para mensurar o nível do conhecimento. Existe aí na teoria de Carl Rogers também a abordagem humanista, onde o aluno é o foco. Ela ficou conhecida como corrente humanista porque, em acentuado contraste com a teoria freudiana, se baseia numa visão otimista do homem. Para Roger, a sanidade mental e o desenvolvimento pleno das potencialidades pessoais são tendências naturais da evolução humana. Para ele, o foco é o aluno e como ele aprende. Então, neste momento aqui, nós vemos alguns conceitos da não diretividade que foram muito fortes e influentes no movimento da Escola Nova, que é uma linha de pensamento pedagógico na qual os alunos escolhem os assuntos a serem estudados e o professor busca não interferir na cognição e afetividade do aluno. Por falar em afetividade, nós temos aqui a perspectiva psicogenética, que é separada entre cognição, afetividade e motricidade, estabelecida por Henri Vallon. A teoria psicogenética de Vallon baseava-se na premissa de que a criança deveria ser entendida de uma forma holística e completa. A pessoa deveria ser compreendida em seus aspectos biológico, afetivo, social e intelectual. Por isso que essa teoria era comumente chamada de psicogenese da pessoa completa. Vallon também veio com estágios do desenvolvimento, mas dessa vez, diferente de Piaget, ele estabeleceu 5, que são o estágio 1, dividido entre impulsivo e emocional, o estágio 2, sensório, motor e projetivo, o estágio 3, dividido em personalismo, onde temos crise de oposição, idade da graça e imitação, o estágio 4, categorial, e o estágio 5, a adolescência. Vallon também veio falar um pouco a respeito da importância do jogo para o desenvolvimento da criança. Ele separa então os jogos em funcionais, que são movimentos simples e com o uso dos sentidos. Por exemplo, a criança quando movimenta os braços, toca objetos, faz som, né? E aí ela repete por prazer, né? Pelo prazer daquele movimento. O número 2, jogos de ficção, que são baseados aí na ludicidade, quando a criança brinca de representar, brinca de casinha, brinca de professora. Os jogos de aquisição, que é aquele jogo que a criança precisa escutar, olhar, compreender. Aí já se inicia a reprodução também de canções de ninar, por exemplo. E temos os jogos de fabricação, que é onde a criança junta, fabrica, cria novos brinquedos. A criança, às vezes, desmonta um brinquedo para montá-lo novamente.
Então é isso, gente. Gostou do vídeo? Quer ter acesso a esse material e muitos outros relacionados à educação? Nós temos resumos, temos grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook. Nos chame aí nos comentários, fale o que você achou, está gostando da nossa série. E vamos estudar junto. Não esquece de deixar o like. Valeu!